rádio e a TV Brasil Espírita apresentam Evangelho no Lar. Apresentação: Vera Ferraz. Bom dia, amigos, companheiros do Evangelho que nos acompanham aqui pela Rádio Brasil Espírita. Para hoje, desejo leveza aos nossos corações e equilíbrio à nossa mente e corpo, pela fé que nos sustenta, com as bênçãos sagradas do nosso Pai amoroso, o Criador eterno. Lembrando do nosso recipiente com água para fluidificação pelos nossos irmãos benfeitores do plano espiritual superior que estão aqui nos oferecendo assistência nesse momento em que nos reunimos no entorno do Evangelho. O texto para prenunciar o nosso Evangelho é do livro Vinha de Luz, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, com o título Casa Espiritual. Casa Espiritual. Vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Cada homem é uma casa espiritual que deve estar, por deliberação e esforço do morador, em contínua modificação para melhor. Então, vamos tentar nos imaginar como sendo uma casa. Nessa imaginação, vamos aproveitar aqui e fazer essa leitura. Valendo-nos do símbolo, recordamos que existem casas ao abandono, caminhando para a ruína, e outras que se revelam sufocadas pela era entrelaçada ou transformadas em redutos de seres traiçoeiros e venenosos da sombra. Aparecem de quando em quando edificações relaxadas, cujos inquilinos jamais se animam a remover o lixo desprezível, e observam-se as moradas fantasiosas, que ostentam fachada soberba com indisfarçável desorganização interior, tanto quanto as que se encontram penhoradas por hipotecas de grande vulto, sendo justo acrescentar que são raras as residências completamente livres em constante renovação para melhor. O aprendiz do Evangelho precisa, pois, refletir nas palavras de Simão Pedro, porque a lição de Jesus não deve ser tomada apenas como carícia embaladora, e sim por material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima. Muitas vezes é imprescindível que os alicerces de nosso santuário interior sejam abalados e renovados. Cristo não é somente uma figuração filosófica ou religiosa nos altiplanos do pensamento universal. É também o restaurador da casa espiritual dos homens. O cristão sem reforma interna dispõe
apenas das plantas do serviço. O discípulo sincero, porém, é o trabalhador devotado que atinge a luz do Senhor, não em benefício de Jesus, mas, sobretudo, em favor de si mesmo. Então, se nós imaginamos cada um como sendo uma casa, o que é possível entender pela lição de Jesus sendo comparada a material de construção e reconstrução da reforma integral da casa íntima? Somos seres em construção. Estamos em processo. As lições de Jesus são os materiais de que necessitamos para a nossa edificação. Muitas vezes é necessário uma puxada de tapete para que possamos despertar. Geralmente, diante de uma crise que nos tira da suposta zona de conforto, avançamos num salto quântico de qualidade pela superação. Todo texto quer dizer que não basta o discurso, esse saber teórico. É necessário a vivência, o exercício. É necessário mãos à obra, literalmente, nessa construção. A prece de hoje, diante desse pensamento tão inspirador, o que pedimos ao sublime Mestre Jesus? Elevemos os nossos pensamentos ao plano superior e vamos pedir a Jesus que nos ampare nas nossas fragilidades, nos compreendendo pela imaturidade, pela nossa ignorância, que Ele segure nas nossas mãos, porque ainda necessitamos desse valioso suporte para segurar nesses primeiros passos tão decisivos para a nossa caminhada. Gratidão a Deus pela vida que nos oportuniza crescimento, evolução, progresso. Que Jesus e Maria estejam conosco nesse curso que vai nos levar à luz. E o texto do Evangelho, a página que trago hoje para nossa leitura e reflexão é: perdas de pessoas amadas, mortes prematuras. Está no capítulo 5º, do Evangelho segundo o Espiritismo. E começa assim: quando a morte ceifa nas vossas famílias, arrebatando sem restrições os mais moços antes dos velhos, costumais dizer: Deus não é justo, pois sacrifica um que está forte e tem grande futuro, e conserva os que já viveram longos anos, cheios de decepções, pois leva os que são úteis e deixa os que nada mais servem, pois despedaça o coração de uma mãe, privando-a da inocente criatura que era toda a sua alegria. Humanos, é nesse ponto
que precisais elevar-vos acima do terra a terra da vida, para compreenderdes que o bem, muitas vezes, está onde julgais ver o mal. A sábia previdência, onde pensais divisar a cega fatalidade do destino. Por que haveis de avaliar a justiça divina pela vossa? Podeis supor que o Senhor dos mundos se aplique por mero capricho a vos infligir penas cruéis? Nada se faz sem um fim inteligente, e seja o que for que aconteça, tudo tem a sua razão de ser. Se investigasseis melhor todas as dores que vos advêm, nelas encontraríeis sempre a razão divina, razão regeneradora, e os vossos miseráveis interesses se tornariam de tão secundária consideração que os atiraríeis para o último plano. Crede-me, a morte é preferível numa encarnação de 20 anos a esses vergonhosos desregramentos que pungem famílias respeitáveis, dilacerando corações das mães e fazendo com que, antes do tempo, embranqueçam os cabelos dos pais. Frequentemente, a morte prematura é um grande benefício que Deus concede àquele que se vai, e que assim se preserva das misérias da vida ou das seduções que talvez lhe acarretassem a perda. Não é vítima da fatalidade aquele que morre na flor dos anos. É que Deus julga não convir que ele permaneça por mais tempo na terra. É uma horrenda desgraça, dizeis, ver cortado o fio de uma vida tão prenhe de esperanças. De que esperanças falais? Da terra, onde o liberto houvera podido brilhar, abrir caminho e enriquecer? Sempre essa visão estreita, incapaz de elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida, ao vosso parecer tão cheia de esperanças? Quem vos diz que ela não seria saturada de amarguras? Desdenhais, então, das esperanças da vida futura, ao ponto de lhe preferirdes as da vida efêmera que arrastais na terra? Supondes, então, que mais vale uma posição elevada entre os homens do que entre os espíritos bem-aventurados? Em vez de vos queixardes, regozijai-vos quando praz a Deus retirar deste vale de misérias um de seus filhos. Não será egoístico desejardes que ele aí continuasse para sofrer convosco? Essa dor se concebe naquele que carece de fé e que vê na morte uma separação eterna.
Vós, espíritas, porém, sabeis que a alma vive melhor quando desembaraçada do seu invólucro corpóreo. Mães, sabei que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, estão muito perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem, seus pensamentos vos protegem. A lembrança que deles guardais os transporta de alegria. Mas também as vossas dores desarrazoadas os afligem, porque denotam falta de fé e exprimem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai a pulsação do vosso coração a chamar esses entes bem-amados. E se pedirdes a Deus que os abençoe, em vós sentireis fortes consolações, dessas que secam as lágrimas. Sentireis aspirações grandiosas que vos mostrarão o porvir que o soberano Senhor prometeu. Sanson, ex-membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. A página do Evangelho de hoje, perdas de pessoas amadas, morte prematura. O que temos aprendido sobre a morte durante a nossa existência? É um tema tão tabu, não é? Aprendemos com a experiência que a morte existe, mas evitamos falar sobre ela, esclarecer, compreender. Em geral, estamos acostumados a entender que o homem nasce, cresce, desenvolve as suas atividades, constrói uma família e quando tem todas as tarefas cumpridas, já bem velhinho, sem nada mais a realizar por aqui, sem nada mais a realizar por aqui. Quase sempre com a saúde já bem comprometida, morre ou descansa pela eternidade. É dessa forma, essa crença se consolida. E não é necessário falar sobre a morte. Não é bem assim? E quando ela nos surpreende, nos pega de surpresa, o que fazemos? Como reagimos? Quem de nós se vê preparado ou preparada para lidar com perdas, com a própria morte ou com a morte supostamente prematura de um ente querido? Por isso, essa mensagem do Evangelho de hoje ser muitíssimo oportuna. Nós estamos vivenciando um contexto de crise causada por essa pandemia que tem nos sacudido a todo instante. A possibilidade de morte iminente tem trazido um certo pavor, tem abalado consideravelmente a nossa construção
tão frágil. Fazendo um link com a leitura anterior sobre a casa espiritual, eu me reporto à história infantil dos 3 porquinhos. Quem lembra da história dos 3 porquinhos? Na verdade, é uma fábula que sugere para nós uma reflexão sobre a forma de construção das nossas casas. E aí? Como estamos nos construindo? Qual é o material que temos utilizado? Em que base nos apoiamos? Porque nós temos sentido medo, vamos admitir. E por que tanto medo? Sim, nós estamos morrendo de medo de morrer. Engraçado esse trocadilho de palavras, mas revelam o nosso estado emocional atual. A verdade é que não sabemos lidar com perdas. Isso não nos foi ensinado. Qual é a mãe que aceita com resignação e equilíbrio a morte de um filho? Geralmente, diante de um evento dessa natureza, a reação é de indignação, revolta, sentimento de injustiça e até descrença em Deus. É aí que cabe o exemplo de Maria de Nazaré. Por isso também nós a enaltecemos tanto. Que força tão grande dessa mãe! Acompanhar todo aquele trajeto de Jesus, humilhação, dor, pancadaria, chicotes, e assistir ali de pé a crucificação e morte desse filho. Em lágrimas, é claro, porém firme e confiante em Deus. O Espírito grandioso. Esse foi o espelho que Deus deixou para a humanidade. Essa é uma grande lição. Voltando para a nossa atualidade, em que até sexta-feira, dia 18 de setembro desse mês, segundo dados do Ministério da Saúde, o Brasil contabilizava 135.793 mortes. Essas mortes causadas por essa pandemia. Pensemos quantas mães perderam filhos, quantas famílias destroçadas pela dor causada pelas perdas dos seus entes queridos. Quem é que aprendeu a ver a morte sem chorar? Será que já não é tempo de buscarmos desenvolver um novo olhar sobre os ciclos da vida? Em 1994, se eu não me engano, esse é o ano, mas se não for, é bem próximo, a Disney transformou em filme a história do Rei Leão. Ali, de forma lúdica e suave, foi mostrado que os ciclos
finalizam. Mas a vida continua. Que a morte é apenas o fechamento de um ciclo para abrir outro, para que outro seja aberto, noutra dimensão, noutro plano, ou aqui. Mufasa é o nome do rei leão, o rei pai. Ele parte, ele morre, mas ele deixa com Simba. Simba é o filho, muito pequenininho. Mufasa, quando vai partir, ele se despede de Simba e deixa com esse filho a certeza de que continuará presente na vida de Simba. Muito linda a história, é belíssima, encantadora. É triste porque fala de morte, mas fala de vida, de continuidade. E na verdade é um espelho para nós. As fábulas, elas trazem isso, elas trazem a nossa vida. Eu até lembro que utilizei muito essa história como recurso terapêutico no meu consultório, em algumas situações de luto com alguns clientes. Enfim, outra página do Evangelho que nos traz uma nova perspectiva sobre a ideia de morte prematura, esclarecendo pontualmente que todas as ações de Deus têm um propósito, têm uma razão para ser. Nada se dá ao acaso. Nós é que somos muito verdes, não temos maturidade cognitiva, emocional e espiritual para compreender os desígnios, os seus desígnios, os desígnios de Deus, a sua suprema soberania. Necessário caminhar bastante ainda, muito chão para nós. Porém, na certeza de que somos eternos, somos almas imortais, sabemos que a vida implica ciclos a serem cumpridos e a morte significa o fechamento de um ciclo para que outro possa ser aberto noutro plano ou aqui mesmo na Terra, nesse exemplo de multiplicidade das reencarnações. Para as mães que perderam filhos, lembrando o poeta Khalil Gibran, entre aspas, nossos filhos não são nossos. São empréstimo de Deus. Deus nos concedeu a graça de tê-los próximo por um tempo. Talvez para resgate, mas certamente sempre é para o nosso crescimento. Nosso, dele. Enfim. Nós estamos aqui numa escola, uns acolhendo outros, desempenhando papéis de pai, de mãe, de filhos. Mas na perda é importante ficar a certeza de que os laços espirituais não se desfazem jamais. Essa certeza pacifica os nossos corações, nos trazendo um certo conforto. Essa
É a mensagem que nos traz o benfeitor do plano espiritual superior sobre o que entendemos por morte prematura. Para nós, morte prematura para nós, porque para Deus nada é prematuro. Tudo está no seu tempo. O tempo dele é certo, é exato. Então, nós não compreendemos e falamos em morte prematura porque sai do nosso aprendizado convencional. Mas para Deus nada é prematuro. Tudo está no seu tempo. Então, na certeza de que a vida é eterna, eu quero aqui, mais uma vez, junto com você, expressar o nosso sentimento de gratidão a Deus. A Deus, nossa gratidão eterna pela vida. A Jesus, gratidão pela disponibilidade de se pôr como modelo e guia. Gratidão a Maria, sempre, pelo exemplo de amor e abnegação. Gratidão a Kardec por se disponibilizar, ser instrumento em serviço para Jesus e para todos nós, nesse trabalho árduo que teve para deixar esse tesouro que é a codificação da doutrina espírita, que aos poucos vem nos trazendo luz por tantos esclarecimentos. Esse é o Consolador prometido pelo sublime Mestre de Nazaré. Que Jesus nos abençoe, que Maria preencha os nossos corações todos, aliviando a carga de medo e as faltas. E a Deus gratidão sempre. E gratidão a você que abre o seu espaço sagrado para que juntos, por alguns momentos da nossa manhã, nós aqui nesse encontro compartilhemos do Evangelho. Bom dia, boa semana e até a próxima terça-feira. De amor contagiante, cuida da minha alma neste caminho errante. Me envolva em seu manto, me inspira na seara do bem, enche minha vida de alegria, com todo o amor que o Cristo tem. Bendita sois vós,